Vamos tomar um cafezinho? Essa é a vinheta! Esse então é o nosso quadro Cafezinho, onde nós tomamos um café e conversamos sobre as leituras aqui do canal. Os 3 vídeos anteriores aqui do canal foram sobre 3 obras de 3 épocas diferentes que retratam a Guerra de Troia. A primeira foi a Ilíada de Homero, depois nós lemos a Canção de Aquiles, de Madeline Miller, e Troilo e Cressida, de William Shakespeare. Uma é um poema épico, a outra um romance contemporâneo e também uma peça de teatro. O primeiro ponto que eu gostaria de comentar, comparando essas obras, é sobre a relação entre Patroclo e Aquiles, porque lá na Ilíada já é demonstrado o grande amor que existe entre esses dois personagens, mas eles são apresentados como grandes amigos. Esse amor ele é motivador de muitas das coisas que se desenrolam nessa história. Já em Troilo e Cressida, a relação entre eles dois fica na ambiguidade. Essa ambiguidade ela ronda todos os personagens da obra e a obra em si, mas a relação entre eles é motivo de chacota, tanto que em um determinado momento o Patroclo é chamado de prostituto masculino, fazendo referência a essa relação que ele tinha com Aquiles. Por outro lado, na obra de Madeline Miller, A Canção de Aquiles, a relação deles já é retratada como uma relação claramente amorosa no sentido atual, porque esse é um livro atual. A Madeline Miller ela vai retratar esse romance de uma maneira muito íntima e sentimental, dando muita profundidade à relação entre eles, e isso vai ser muito interessante. Ela vai desenvolver em sua obra todo esse lado mais sentimental e romântico entre esses personagens, e ela vai desenvolver todo o lado humano dos personagens nessa obra, né? E é interessante comparar essas 3 obras e ver como que as percepções das relações de amizade, das relações amorosas, elas mudam ao longo do tempo. A visão de que uma coisa sempre foi de um jeito ou de outro, ela é muito limitada, porque as relações e a forma como nós vivemos, observamos as relações humanas e retratamos isso, ela muda com o tempo. Ela muda de acordo com as condições sociais, as condições materiais humanas. Então é interessante fazer esse comparativo e ver como essas percepções são alteradas e como hoje nós podemos ter uma obra de amor assim tão bela como foi a Canção de Aquiles, como é a Canção de Aquiles, de Madeline Miller. Outro ponto então que eu gostaria de comentar é sobre as personagens femininas dessas obras. Na Ilíada nós temos a personagem, por exemplo, da Briseida, que é uma personagem que foi escravizada e levada como espólio de guerra por Aquiles, e que ela é um grande motivador da recusa de Aquiles de ir para a guerra. Mas essa motivação ela não ocorre por Aquiles ter algum tipo de afeto ou algo do tipo por ela. Essa motivação ocorre porque ele sente que sua honra foi ferida por perder um espólio de guerra. A visão que a Ilíada traz dessa personagem, assim como da Criseida, é de um espólio de guerra. É uma visão bastante objetificada dessas mulheres. Em Troilo e Cressida, a Cressida ela tem uma complexidade muito grande. Ela é uma personagem central dessa história, e apesar de já ao longo do texto da peça ela ser mal falada, os personagens masculinos
falarem coisas bem ruins sobre ela e ela ser retratada realmente como uma pessoa que de moral um pouco duvidosa, mas ela tem essa complexidade, ela tem motivações próprias, ela tem os seus próprios interesses. Isso é muito interessante de se reparar. E é importante destacar que a gente não pode confundir a Criseida com a Créssida, porque são personagens diferentes. Ao longo da história, a Briseida, a Criseida e a Créssida, as histórias delas vão se misturando no imaginário popular, ao ponto de que vai se tornando um pouco confusa a associação dessas personagens, mas a Créssida não é a Briseida. Na obra Canção de Aquiles, a Briseida ela é representada como uma amiga de Patroclo e ela tem uma profundidade que faz com que ela deixe de ser só esse objeto, esse espólio de guerra, e que mostre ela como uma personagem mais complexa. A gente conhece mais intimamente a personagem da Briseida. Mais um ponto que eu gostaria de destacar é que a personagem de Hera na Ilíada, apesar de ela ser uma deusa, ela também possui uma complexidade muito grande. Ela tem um papel importante em suas discussões com Zeus e na forma como ela impõe as suas ideias e as suas motivações. E é interessante perceber até esse contraste na Ilíada entre as personagens femininas humanas e as personagens femininas que são divinas, as deusas como Hera e Afrodite, que possuem uma complexidade maior na forma como elas são retratadas nessa obra. E essa também é uma análise interessante porque mostra como que a visão sobre as mulheres ela foi se alterando ao longo do tempo, como que essa visão mudou ao longo da história e como existem perspectivas diferentes quando nós comparamos essas três épocas e essas três formas de se retratar. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre o processo que tem sido fazer os vídeos aqui pro canal. Eu gosto sempre de a cada vídeo tentar melhorar uma coisinha, apesar ainda dessa dificuldade de olhar para a direção correta. Mas eu tenho tentado melhorar em cada um dos vídeos e eu comecei muito no sentimento de que feito é melhor do que perfeito. Fui assim na coragem de começar a gravar. E essa ideia de ir na cara e na coragem, ela também esteve presente na minha leitura da Ilíada, porque no começo eu me sentia um pouco incapaz de entender a obra por ela ser tão complexa e tão diferente das minhas leituras habituais. Mas eu comecei a pensar, se tantas pessoas leram essa obra ao longo de toda a história, por que eu não vou conseguir ler, né? E a mesma coisa foi sobre os vídeos. Se tantas pessoas conseguem gravar vídeos e colocar no YouTube, por que eu vou ser diferente e não vou conseguir? Fora que a gente não precisa inventar roda, já existe muito material ensinando como gravar vídeos melhores com os recursos que se tem, e também já existe muito material contando sobre a Ilíada, que pode ajudar a interpretar melhor durante a leitura. Então eu acredito que vale muito a pena ter um pouco de coragem e se desafiar a ler coisas diferentes e fazer coisas diferentes e pensar por que eu não? Por que eu não vou conseguir fazer isso? E por fim, eu gostaria de recomendar aqui no YouTube o canal Livro Mundo. Nesse canal existe uma playlist com cada um dos cantos da Ilíada e ele vai comentando cada um desses cantos. Então, quando eu estava lendo, eu lia um canto, ia lá e assistia um vídeo do Livro Mundo. Isso me ajudou bastante na compreensão.
Então eu recomendo bastante que, caso alguém tenha ficado interessado em ler a Ilíada, acompanhe a playlist também lá no canal Livro Mundo. E esse foi o nosso cafezinho de hoje. Nos próximos vídeos eu pretendo também responder os comentários de vocês pertinentes aos temas das leituras. E vou pedir para vocês deixarem o like nesse vídeo, caso tenham gostado, e também se inscrever no nosso canal, certo?